Queridos, o nosso texto de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos seguindo aí na nossa série de estudos. Vamos olhar hoje o capítulo 9. Nosso alvo aí é o capítulo 9, onde nós vamos ver o relato da conversão de Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, né? Teve o seu nome mudado aí para Paulo. E aqui, irmãos, nós temos um dos eventos mais significativos na história da igreja. No Novo Testamento, quando nós nos deparamos aqui com esse relato de Lucas. Paulo, de fato, foi um dos mais importantes apóstolos de Cristo Jesus. Então, o nosso alvo aqui é nós introduzirmos a história da conversão dele, a história de Paulo. O livro de Atos, a partir daqui, ele vai basicamente seguir girando em torno da pessoa, da figura de Paulo. E nós veremos que num primeiro momento com um pouco menos de destaque, mas depois, mais intensamente, tendo a sua pessoa como o personagem central, né? Principal aqui da história. Então vamos ler o texto? Vejam aí, a partir do verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então está aí o nosso texto, que vai introduzir a história de Paulo, né? Esse personagem, na verdade, ele já foi apresentado, né? Um pouquinho lá atrás, no capítulo 8, a gente viu esse personagem sendo introduzido pelo escritor Lucas e mostrando assim que ele fez parte daquela primeira perseguição que a igreja ela sofreu. Irmãos, para efeito de introdução aqui do nosso estudo, como eu disse, nós estamos entrando num capítulo que divide o livro. A história aqui é dividida. Ele é um capítulo que marca fortemente a história que Lucas está narrando. Então, é importante nós olharmos aqui algumas questões que vão nos ajudar a entender por que Lucas está narrando a história da conversão de Saulo, e nós vamos conseguir entender melhor o desenvolvimento do ministério de Saulo nas próximas páginas, nos próximos capítulos, e o avanço da igreja. Como foi importante essa conversão aqui. Então, para efeito de introdução, eu separei aqui algumas razões, alguns interesses de Lucas ao introduzir a história da conversão de Saulo. Ele poderia ter ignorado, não é verdade? Mas não dá para ignorar uma história tão marcante como esta, na qual Jesus participa diretamente para converter esse homem. Então, há algumas aqui razões ou intenções teológicas de Lucas, e também há intenções para efeito de narrativa, da narrativa do texto, para a exposição do texto. Então, nós vamos ver aqui, eu separei algumas razões. Eu espero que a gente consiga ver isso aqui rapidamente, né? Mas, como a gente está num estudo, então, às vezes, a hora passa e a gente não consegue, né? Então, olha, a primeira razão que eu quero apontar aqui para os irmãos, desse relato de Lucas no texto, é mostrar a soberania de Deus. Lucas,
ele está narrando a história da conversão de Saulo, e nós percebemos, no âmbito teológico, ele nos mostrando uma realidade aqui muito forte, que é a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, a soberania do Senhor em salvar aqueles a quem ele deseja salvar. Lucas, quando narra a história de Saulo, introduz a história de Saulo aqui mais diretamente no capítulo 9, ele pretendia destacar exatamente isso. A soberania de Deus em agir na vida de uma pessoa que até então era o quê? Inimigo ferrenho dos cristãos, inimigo ferrenho da fé. Uma pessoa que respirava ameaças, estava ali com ódio no coração, e o desejo dele, parece-nos, que a partir daquele testemunho de Estevão perante Sinédrio, Paulo comprou para si uma missão, ele tomou para si uma missão, dizendo: olha, eu vou viver para destruir essa gente. Eu vou fazer da perseguição a essa gente o meu objetivo de vida, o meu alvo de vida. Não há até aqui em Paulo, irmãos, interesse algum em promover a fé cristã. Ao contrário, nós estamos olhando aqui a intenção intensa, presente absurdamente no coração desse homem para destruir a igreja de Jesus, os servos de Jesus. Então, a conversão de Saulo, esse perseguidor intenso, ferrenho dos seguidores de Jesus, nos demonstra o quê? O que Lucas quer nos mostrar aqui? Que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Irmãos, quando Deus quer salvar alguém, não dá para fugir. Não é verdade? Não dá. O que a história de Paulo nos mostra é exatamente esse princípio teológico aqui, que Deus é soberano em salvar, e Ele salva quem Ele quiser. E se Deus mirou em alguém, Ele não erra o alvo, Ele vai acertar. A pessoa pode correr, ela pode fugir, ela pode lutar contra, mas uma hora ela vai ser alcançada pela graça de Deus. Não é verdade? Paulo, ele foi esse alvo da graça soberana de Deus. Nós vamos ver aqui que Paulo foi salvo quando ele não estava nem ao menos buscando ao Senhor. Ele foi salvo dentro de um contexto de extrema oposição a Jesus. Os irmãos já viram aí no texto, né? O que aconteceu com ele. Então, isso é legal da gente ver. Lucas, ele é um hábil escritor, ele tem na sua mente, claro, inspirado aqui, sob a direção do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para escrever o texto, ele tem na sua mente essa ideia de que, olha, a conversão de Saulo marca uma mudança muito grande na vida da igreja. E ele então procura destacar isso aqui. Um homem que está perseguindo intensamente a igreja, a Cristo, e vai ser convertido. Um outro objetivo dele aqui é ilustrar essa transformação radical que ele sofreu. Essa narrativa da conversão de Saulo ilustra o poder transformador que há no encontro com Cristo. Quando alguém se encontra com Cristo ou é encontrado por Cristo, tudo muda. É uma mudança radical, não é verdade, irmãos, que está acontecendo aqui? Ele passa de perseguidor a apóstolo de Jesus. Você já imaginou isso? Quantos imaginariam esse homem convertido? Irmãos, tanto é que quando ele quer se unir aos crentes depois da sua conversão, ele nem consegue ter muito sucesso nisso. É preciso quem aparecer na história? Barnabé, né? Barnabé tem que entrar na história e apresentar, introduzir Saulo para a igreja. Num contexto mais próximo, nós vamos encontrar um homem chamado Ananias, logo ali na frente,
que o Senhor, então, o ordena a orar por Paulo, e o que é que ele diz? Senhor, tem certeza? Ó, eu não quero contrariar o Senhor, mas olha, eu tenho escutado desse homem que esse homem é um demônio. Esse homem está atormentando, perseguindo a igreja. O senhor quer que eu vá lá orar por ele? O senhor tem certeza? Ó, não quero. Não, é isso mesmo, vai lá. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, ninguém esperava, irmãos, a conversão desse homem, mas foi convertido, né? Mudou? Paulo mudou, irmãos? O que vocês acham? Será que Paulo mudou? Um pouquinho só, né? Hã? Não, mudou muito, mudou completamente. Foi uma transformação radical. Lucas está pretendendo aqui realçar essa realidade. Passa a ser um apóstolo de Cristo. Alguém que trazia morte, alguém que trazia destruição, passa a levar a mensagem da vida, a mensagem de vida. Passa a levar a Cristo para todas as nações. Ele lutou até o final da sua vida para anunciar a Cristo o máximo possível. Então, olha aqui, que contraste, né? Que realidade bonita de ser exposta aqui por Lucas. E ele tem esse objetivo, né? De destacar que o encontro com Jesus transforma a vida daquele que é alcançado radicalmente. Não dá para ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo, não é verdade? A gente vê muito as pessoas falarem, olha, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas muitas das vezes a gente olha, não houve mudança alguma. O nosso país, ele é um país considerado um país cristão. Imagina se não fosse, né? Dentro das pesquisas, o meio evangélico, o evangelicalismo brasileiro, se gaba em dizer, olha, nós já somos quase maioria no nosso país. Já estamos quase ultrapassando os católicos. Olha, mais alguns anos nós seremos maioria. Aí a gente vai olhar para a realidade das igrejas, do povo, do país. Será que a igreja tem sido sal no Brasil? Luz do mundo? Será, irmãos? Bem, se você diz à luz do texto bíblico, que uma pessoa alcançada pela graça de Deus, ela é transformada de tal maneira que ela muda radicalmente, é esperado que aqueles que se unem a Cristo nos nossos dias também passem por um processo de transformação radical. Não serão perfeitos, mas uma transformação radical tem que acontecer. As pessoas precisam ver uma mudança, não é verdade? Não é apenas uma mudança de geográfica de onde a pessoa vai num domingo. Antes ela ia para o campo de futebol jogar bola, ou ia para a praia surfar, ou ficava até as madrugadas inteiras no final de semana na boate, na orgia, no pecado, e agora ela está indo à igreja domingo cultuar. Não é apenas isso, essas coisas acontecem, claro, é ordenado pelo Senhor. Mas o caráter, a vida deve ser transformada completamente. Parece que a gente não tem visto muito isso, não é verdade? Tem alguma coisa errada? Olha, eu não quero assustar, não, mas acho que sim, né? Então, eu acho que há um problema aqui. O testemunho da igreja tem sido terrível. Eu conheço pessoas que falam assim: eu contrato qualquer um, menos um evangélico. Na minha empresa não entra, porque só me dá dor de cabeça. Quando deveria ser o melhor funcionário, não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a lidar no trato com aqueles que estão sob nós, os patrões, os senhores, conforme a Bíblia nos ensina, com amor, com zelo, como que servindo ao Senhor. E o testemunho geralmente é péssimo. As pessoas falam, olha, eu não quero, só me deu problema, só arruma problema para mim. Então, parece que tem sido assim. Isso é uma realidade geral? Não, há um grupo, glória a Deus por isso, que vive completamente diferente dessa realidade que a gente ouve aí. Mas, na sua maioria,
É assim que acontece, não é verdade? Então, um outro objetivo, irmãos, que Lucas tem aqui, eu anotei, dentro dos estudos aqui do texto, na minha percepção, Lucas ele tem aqui o objetivo de autenticar a missão de Paulo. Quando Lucas escreve essa história aqui, a história de Paulo, e dá destaque ao seu ministério, ele tem o objetivo aqui de autenticar a missão de Paulo como apóstolo. E olha que muitas pessoas atacavam o apostolado de Paulo, o consideravam como um não apóstolo de Jesus. Mas nós vamos ver na história aqui que um dos requisitos para alguém ser um apóstolo é o quê? Ter sido comissionado diretamente por Jesus, ter participado dessa realidade, de ter visto Cristo ressurreto. E Paulo preenche esses requisitos e ele é chamado pelo próprio Cristo. Mas algumas pessoas não consideravam Paulo como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Então, é provável que Lucas esteja escrevendo e narrando todos esses acontecimentos, e principalmente a sua conversão aqui, para destacar que o seu chamado não é fruto da sua cabeça. Né? Não é como os apóstolos de hoje. Está cheio de apóstolo aí, não está? Oh, cada esquina você tropeça, cai aos pés de um apóstolo. Você dobra a esquina ali, tem um apóstolo dando paz do Senhor. Você dobra a outra esquina, tem outro apóstolo ali também. Né? Tá? E apóstola também, né? Agora também tem apóstolo, bem lembrado. Está cheio disso. Cheio disso. O que vocês acham? Palhaçada, irmãos. Isso não existe. Né? Não existe, é coisa da cabeça das pessoas. Né? Sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, né? Principalmente os apóstolos. Né? Eles ficam feridos com isso. Mas é... Né? Uma vez eu vi uma frase, né? Eu não lembro quem foi que falou, né? Que chamar os apóstolos modernos de apóstolos legítimos é a mesma coisa que chamar urubu querubim de urubu. É a mesma coisa. Você chamar esses aí de apóstolos hoje, é a mesma coisa de dar o título para um urubu, dizendo, você é um querubim, tá, urubu? Está na carniça, você é mesma coisa. Então, por quê? Porque existem algumas prerrogativas para o apostolado. E Lucas está aqui mostrando o exato momento em que ele foi comissionado como apóstolo de Jesus. Então, sei que as pessoas têm uns apóstolos do coração delas aí, ficam bravas, mas não adianta, né? Tem que ir na Bíblia. Né? A Bíblia derruba todos esses argumentos. Bem, um outro propósito aqui que Lucas tem, é o quarto propósito que eu estou descrevendo aqui. Eu acho que a gente vai ficar só aqui, né? Uma outra realidade aqui, queridos, assim, que a gente percebe aqui nesse efetivo apostolado de Paulo, é que ele foi, então, por Jesus, comissionado a quem? Aos gentios, né? Ele é considerado apóstolo aos gentios, que é um tema central aqui do livro de Atos. O evangelho indo aos gentios, saindo de Jerusalém. Nós vimos até semana passada aí o evangelho percorrendo Jerusalém, Samaria, né, a Judéia ali, Samaria, e depois, qual é o outro ponto? Os confins da terra. E Paulo vai ser um grande instrumento no seu apostolado a levar esse evangelho. Então vamos lá, o quarto propósito, a intenção de Lucas ao escrever e colocar aqui o apostolado de Paulo é enfatizar a continuidade da missão de Jesus. Lucas ele quer mostrar que a obra de Jesus continua através dos seus seguidores. Um deles é Paulo. Ela se expande para além daquela região geográfica que nós descrevemos aqui. Então, a conversão de Saulo é uma prova de que a missão de Jesus de proclamar o reino de Deus não só vai continuar, irmãos, mas ela vai se expandir de uma forma mais poderosa ainda, né? De maneira poderosa. Inclusive através de pessoas improváveis. Né? Saulo aqui é um deles e outros que vão aparecer ao longo
da nossa leitura aí do livro de Atos. E é claro, por último, descrever o crescimento da igreja primitiva. Ao incluir essa história, Lucas ele também dá continuidade àquela narrativa do crescimento, da expansão da igreja, mostrando que Deus estava ativamente trabalhando para espalhar o evangelho, mesmo diante daqueles que inicialmente se opunham a ele, né? Então, o que Lucas faz aqui, gente, não é apenas narrar um evento histórico, mas ele está aqui com um propósito forte de realçar a teologia da graça de Deus, né, do poder de Deus e da missão da igreja, que é uma missão universal, que se espalha para além das fronteiras ali de Israel. Entenderam aqui, gente? Conseguiram pegar aí essa introdução? Eu acho que esses são os pontos que Lucas procura destacar aqui ao narrar a história da conversão de Saulo. E aí agora, nosso objetivo aqui é olhar, né, como é que isso aconteceu, como é que Paulo foi convertido, como é que pode esse homem aí ter sido convertido de maneira tão gloriosa assim, né? E veremos isso então a partir de agora. A pergunta que chega para a gente aqui então na introdução desse texto, queridos, é quem era Saulo? Os irmãos já sabem, né? Saulo, quem ele era antes da sua conversão? Qual era a sua reputação entre os cristãos? Nós já vimos isso alguns meses atrás, né? Quando nós tratamos aqui de Estevão, da morte de Estevão, e aí nós vamos ver ali a intensa dedicação de Paulo em aprovar e até ajudar no assassinato de Estevão. Paulo ele vai ser apresentado para nós, tanto aqui no livro de Atos, mas também nas suas cartas, mostrando a sua importância dentro do contexto religioso que ele vivia. Então, olha só, esse texto da conversão de Saulo, gente, ele é descrito no livro de Atos, ele é tão importante que ele é descrito 3 vezes. Os irmãos já perceberam isso? Já viram isso? Essa história ela é repetida, ela é contada mais 2 vezes ainda. Então, nós veremos isso. Já vimos, né, um pouquinho disso quando nós introduzimos lá no capítulo 8, no início do capítulo 8, um pouquinho a figura de Paulo. Mas, assim, ele vai dar testemunho. Aqui é Lucas que está contando a sua conversão. As outras 2 vezes que essa história vai se repetir é o próprio Paulo contando. É ele narrando a sua conversão, tá bom? Mas, assim, tem lá em Filipenses, eu sei que a gente está em Atos, aí você fala, pastor, vamos para Filipenses. A gente tem que olhar um pouquinho, a gente está falando de Paulo, né? Então a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo aqui, porque nós precisamos saber claramente quem foi Paulo, tá? Eu sei que a maioria dos irmãos conhecem a história, estão mais familiarizados com ele, mas há alguns que não sabem, né? Acho que Paulo apareceu do nada, assim, não teve um passado, uma história. E lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 4 em diante, a gente vai ver Paulo falando a seu respeito, quem ele era. E aqui a gente vai ver algumas características desse homem. Acharam aí Filipenses 3, verso 4? Quem achou aí? Vamos ler então até o versículo 6, eu acho aí, né? Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai dar aqui as razões pelas quais ele poderia se gloriar por ser um judeu. Ele diz assim, verso 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele era o quê? Então assim, vamos lá, até aqui, o que Paulo está nos dizendo? Que ele é um judeu legítimo, puro sangue, né, como as pessoas falam. Ele não é um prosélito, ele não foi convertido ao judaísmo, não, ele teve pais
judeus, pai e mãe, sua herança judaica está presente aqui. Ele diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Aí agora, ele vai mostrar a sua condição dentre aqueles seus pares, né? Ele vai dizer, quanto à lei, ele era o quê? Fariseu. Os fariseus eram um grupo mais assim, numeroso dentre os judeus. A gente já estudou aqui sobre os grupos religiosos que existiam ali na época de Jesus. E os fariseus eram um grupo muito forte. O grupo dos saduceus, ele dominava mais a parte política, tinha essa classe dominante da autoridade, mas os fariseus, eles eram em maior número e eles eram homens mais separados e mais zelosos na lei, no cumprimento da lei, na obediência da lei, tá bom? Aí ele vai dizer aqui, ó, verso 6, olha o que ele diz, quanto ao zelo, zelo ao quê, irmãos? Zelo à fé judaica, né? A lei, a palavra de Deus. Né? Quanto ao zelo, o que ele era? Perseguidor da igreja. Olha só, onde é que a gente vê Paulo sendo um perseguidor da igreja? Lá em Atos 8, daqui a pouco a gente vai lá. Tá? A gente vai ver Paulo perseguindo a igreja. Quanto à justiça que há na lei, era irrepreensível. Paulo procurava, como a gente diz hoje, andar certinho. Não é assim que as pessoas falam? Ó, você vai se batizar, vai para a igreja, entrar para a igreja, né? E tem que andar certinho. Não é assim que as pessoas gostam de falar? Tem que andar, né? Ele fazia isso, ele coava o mosquito. Ele é bem zeloso, irrepreensível. Ó, não vou dar motivo algum para ninguém falar de mim. Então, ele era um homem zeloso. Então, aqui Paulo está descrevendo, irmãos, como ele era, né? Alguém bem dedicado ao Senhor. Olha aí Atos 22, o que Paulo fala a respeito desse zelo que ele tinha. Atos 22, versículo 20. Paulo está falando aqui para Jesus. Ele está conversando com Jesus aqui. Está tentando argumentar com Jesus aqui uma coisa. E ele queria, né, dar testemunho para os judeus lá em Jerusalém. Jesus falou, vai embora daí que ninguém vai te ouvir. Mas Jesus, deixa eu ficar. Não, vai embora. Mas olha, eles, nada. Né? Então veja aí vamos adiantar aqui o versículo 20. Ele diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, ele está falando para Jesus, da morte de Estevão, eu também estava presente. Vocês lembram disso? Aonde é que aparece Paulo presente na morte de Estevão? Lá no capítulo 8, né, versículo 1, né, que Paulo consentia onde? Na sua morte. Estava lá dizendo, isso aí, mata mesmo. Ele estava ali naquele meio. Nós não sabemos se ele pertencia ao Sinédrio, alguns acham que sim, tinha algum voto lá, nós não sabemos. Mas ele diz assim, cadê? Versículo 20. Eu também estava presente e consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha aí. Então, Paulo está tentando argumentar e mostrar essa realidade que ele era muito zeloso, né? E ele era um perseguidor da igreja, que ele foi aquele que deu o voto e concordou com a morte do primeiro mártir cristão, da primeira testemunha, a fiel testemunha que ele chama. Então, esse cara aqui, irmãos, esse homem, esse Saulo, ele era difícil, era complicado, né? E nós vamos ver que foi esse homem que Deus chamou para si, né? Para testemunhar. Olha aí, capítulo 26. Vamos olhar Atos 26. Já está na hora de acabar, meu Deus, deu nem tempo. Mal começamos, já estamos terminando. Então vamos ler só esses textos aqui para introduzir. Na semana que vem a gente fala mais, né? Porque senão a gente passa muito do horário. Atos 26, versículo 5. Acharam aí? Também está na tela aí para os irmãos que estiverem sem a Bíblia. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio.
se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Vamos dar um pulinho aí para alguns versículos à frente, versículo 9. Dá um saltinho aí. Acharam? Versículo 9. Vamos ver quem é Paulo antes da sua conversão. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, o que ele fez? Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Olha, ruim, né? Você acha que está bom aqui? Tem mais. Paulo era ruim mesmo. Versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia. Então, irmãos, quem era Paulo? Era um judeu perseguidor, zeloso, fariseu, miserável, bicho ruim. Ele, assim, tinha ódio de crente. Ele falou, essa raça tem que morrer. Ele fazia de tudo para destruir os cristãos. E ele fazia isso, queridos, pensando que estava agradando a quem? Agradando a Deus. Paulo era sincero aqui? O que vocês acham? Era, né? Ele era sincero, mas sinceridade resolve? Só sinceridade resolve? Dizem que o inferno está cheio de gente sincera, né? Mas eu fui tão sincero, mas está aqui. Agora, desfrute do fogo eterno. Paulo, ele era sincero. Na cabeça dele, ele achava que fazer essas coisas aos crentes estava fazendo um serviço para quem? Para Deus, né? Dizendo, olha, Deus está gostando. Vou matar mais, vou destruir mais, eu vou perseguir essa gente, vou acabar com eles. E ele se empenhou intensamente, diretamente, nessas coisas. Olha aí, o versículo 10 vai dizer que ele recebeu autorização dos principais sacerdotes. Olha, posso ir lá? Pode. Dá aqui o papel, está aqui. Vai nas sinagogas, se encontrar um crente, pega, bate, espanca, prende, depois te mata. E quando esses crentes eram julgados pelo Sinédrio, Paulo estava lá, de pé, dizendo o quê? Mata. Pode matar. Quem concorda que esse crente aqui seja morto? Paulo levantava as duas mãos. Pode matar. Eu dou o meu voto, eu aprovo, né, a morte deles. Verso 11 diz que ele, né, perseguiu até nas sinagogas, porque aqui, irmãos, nós devemos entender que a igreja, ela não estava nesses moldes que a gente tem hoje, né? Como a gente se reúne aqui. Os crentes nós já vimos aqui, estudando Atos, primeiramente eles se reuniam onde? Lá no Pórtico de Salomão, né? E também nas sinagogas, que eram locais de estudo bíblico, de orações, que os judeus se reuniam ali. E os crentes iam lá, né? Os cristãos eram judeus, estou aqui para ouvir a lei, estudar a palavra, orar. E quando Paulo encontrava crentes em Jesus dentro das sinagogas, o que ele fazia? Ele castigava, obrigava-os até a blasfemar. O que será isso? O que vocês acham? Quando ele diz assim que Paulo os castigava e os obrigava até a blasfemar, o que ele está querendo dizer com isso? Negar a fé, né? Negar a Jesus, né? O que mais? É basicamente isso, né? Dizer assim, olha, não, Jesus é um herege. Diga aí que ele é um herege. Provavelmente, bem provável que seja isso aqui, levando esses irmãos ao desespero. Irmãos, uma pessoa debaixo de sofrimento, ela, meu Deus, muitas vezes ela cede mesmo. A gente fala assim, não, nunca cederia, tá? Eu nunca, se Deus te der essa graça, ok. Tomara, né? Que a gente seja fiel realmente nesses momentos e mantenha essas convicções.
Mas não é fácil, gente, não é fácil. Nós esperamos realmente que nos comportemos assim, mas não é fácil. Ameaça, o sofrimento, chicote nas costas, ameaça de morte, perder tudo. Né? É complicado. Ser perseguido aqui no Brasil é moleza, você só é xingado só. Nós vimos aqui agora há pouco, no nosso alvo de oração lá pela África, as igrejas lá, né? Os irmãos apanham, sofrem, tomam um tiro. Grupos terroristas entram destruindo tudo. Ó, nega Jesus. Não, não vou negar. Então você vai morrer. Aí começa a matar os familiares para ver se sensibiliza, né? Ó, pega os filhos, você imaginou? Pai, a mãe. Ah, você não vai negar Jesus, não? Então vem cá os seus filhos. Bota a arma na cabeça. Fala, e agora? Nega. É difícil, irmãos. Esses homens estavam passando por isso. E quem estava promovendo isso? Saulo, né? Saulo, ele era esse homem, ele tinha essa autoridade, essa entrada no meio das sinagogas para realizar essas coisas, né? Então, a vida da igreja, irmãos, não era fácil com Saulo, fariseu. Era realmente muito difícil. Por isso que eu disse aqui para vocês, que teve que Barnabé intervir para apresentar Saulo, porque senão ninguém acreditava, né? Então ele desempenhou um papel muito grande na perseguição da igreja. Foi uma perseguição curta, mas ela foi muito severa. Muito severa. Devastava a igreja. Vamos ver lá rapidinho? A gente tem 2 minutos para terminar. Vamos ver lá. Eu citei aqui Atos 8, não é isso? Atos 8, deixa eu anotar aqui. Atos 8, versículo 3. Atos 8, 3. A gente encerra aqui, semana que vem a gente continua, né? A gente continua. A gente não tem pressa, né? Até Jesus voltar, a gente pode ficar aqui estudando Atos. Vamos embora. Toda quarta-feira, né? Um pouquinho, até a gente chegar lá no último capítulo, a gente vai devagar. Acharam aí? Atos 8, versículo 3. Saulo, porém, fazia o quê? Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha, violência, né? A assolação aqui, a ideia, queridos, é de algo que vem para devastar. Essa palavra não é forte? Tipo a SS, né? A ideia aqui é um fogo, né? Um fogo abrasador que vem varrendo e acabando com tudo, devastando tudo. Meu Deus, uma tempestade terrível que cai sobre a igreja. Essa é a ideia que Lucas está nos passando aqui. Ele entrava nas casas das pessoas. Você já imaginou isso? Você está na sua casa lá cultuando a Deus, ou então os seus serviços normais, e eles entravam e arrastavam as pessoas, agarravam pelos cabelos, puxava e ia embora. Não queria saber. E levava para a prisão, mas não é para ficar preso lá, é para depois morrer, matar. Então, assim, não era fácil esse tal de Saulo, né? Bem complicado mesmo. E assim, a conversão de Saulo tem que ter de fato um destaque aqui para a gente, irmãos, no livro, porque ele visa exatamente mostrar essa transformação que não apenas esse homem sofreu, mas toda a igreja sofreu. Você acha que a igreja ficou feliz com a conversão dele? Meu Deus, graças a Deus, né? A gente vai ver lá na frente Lucas mostrando que a igreja tinha paz, crescia, avançava. Por quê? Porque o maior opositor dela foi convertido soberanamente pelo Senhor no caminho de Damasco. Então, essa aí, queridos, é a figura de Saulo, que a gente já viu um pouquinho nos nossos estudos, mas a gente está revendo aqui só para introduzir, que eu acho que vale a pena, em razão do que a gente vai ver aqui em todos os versículos que nós lemos com vocês, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, alguma colocação os irmãos querem fazer nesse estudo? Acrescentar? Pode falar, irmão. Pedro, apóstolo Pedro, né? Sim, citando as escrituras, né?
Pedro também, bem lembrado, irmão, ele coloca os escritos de Paulo no mesmo nível das Escrituras, das demais Escrituras, né? Reconhecendo, né, pontuando esse apostolado. Então, assim, graças a Deus, né, irmãos, que Deus agiu soberanamente para converter Saulo. Quer falar, irmão? Pode ir. Paulo, acabou ali, né? A gente vai encontrar depois a perseguição do imperador, mas bem lá na frente, mas nessa época aqui acabou. Aí a igreja pôde desfrutar de paz, né? Glória a Deus por isso, né? Como é bom, né? A gente vê Deus agindo assim, soberanamente. Então é isso aí, gente. Na semana que vem, nós vamos dar sequência aqui, olhando mais detalhadamente o significado de cada uma dessas expressões. Nós veremos aí os versos 1 e 2, que mostram algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui. Nós já vimos aqui no início do versículo 1, né, falando das ameaças de morte que ele respirava ainda contra os discípulos. Isso mostra Atos 8, 3, né? E aí nós vamos ver aonde isso foi desembocar, né? Onde foi dar isso? Foi numa perseguição aos cristãos para além da terra de Israel. Ele vai para Damasco. Damasco já era fora do território de Israel. Mas ele vai lá buscar crentes lá fora. E aqui é que Deus vai pegar ele, né? Aqui é que Deus pega ele de jeito. Então é isso. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela compreensão do nosso texto de hoje. Um pouquinho que a gente estudou, mas valeu muito a pena, né?